Olá, senhores. Vamos aqui então seguir com a resolução dos exercícios referente à aula 1, aula 2, da frente 1, fechou? Bora pro primeiro então, ó. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Nesse intervalo de tempo, está ou estão corretas. Antes de a gente analisar no vídeo, olha que bacana. Quero que vocês observem o rapaz aqui de vermelhinho, da esquerda para a direita, o quarto da fileira aí, certo? Olha só. Ele correndo, ele vai passar, receber o bastão do colega dele. Olha lá, parece que os dois estão andando juntos? E estão, né? Ele vai passar o bastão agora pro próximo colega. O cara sai correndo, eles ficam na mesma velocidade para que possa passar o bastão pro outro, certo? Então perceba que no momento da troca do bastão, olha lá de novo, eles têm que ter a mesma velocidade um em relação ao outro. Eles têm que estar andando juntos para que a gente consiga fazer a troca do bastão sem problemas, né? Então, andam juntos, nós podemos dizer que se eles andam juntos, nós podemos dizer que eles estão com a mesma velocidade em relação ao solo e que, portanto, a velocidade em relação um em relação ao outro vale zero nesse caso, né? Porque é como se eles estivessem um em relação ao outro parado, em repouso. Então, no item 1, no referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais? Sim, né? Eles andam com a mesma velocidade em relação ao asfalto. Então, item 1, verdadeiro. O asfalto não, né? A pista. 2. No referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. Acabamos de falar isso. Como um está em repouso em relação ao outro, é porque um em relação ao outro a velocidade é zero, é nula. Então, verdadeiro. E no item 3, ó, movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Senhores, referencial inercial é qualquer referencial que não tenha aceleração. Se um corpo não tem um objeto, não possui aceleração, ele já pode ser considerado um referencial inercial para nós, certo? Não tem necessidade de ir até as estrelas. Detalhe, não pode ter nenhum tipo de aceleração. Então, nem aceleração escalar, nem aceleração centrípeta, certo? Então, a 3 está falsa. Portanto, 1 e 2 verdadeiras. Isso dá para nós a alternativa D de dado. Fechou? O 2. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador e em pontos diametralmente opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, descontando-se as paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente... Olha lá, senhores. Eu vou ter a Terra, Quito e Singapura diametralmente oposto a Quito. Do tipo, se você estiver em Quito, pegar uma colher e começar a cavar, em linha reta, tu sai em Singapura, certo? Obviamente que o avião não vai poder usar o mesmo túnel que você. Então esse avião, para poder ir de Quito até Singapura, ele vai ter que percorrer a linha preta, né? Ele vai ter que se deslocar através da circunferência da Terra. Mas ele não vai chegar a completar uma volta. Como ele vai num ponto diametralmente oposto, ele percorre metade da volta da circunferência. Então vamos calcular esse ΔS. O ΔS não seria metade do comprimento dessa circunferência? E aí, já que o ΔL é o comprimento da circunferência L sobre 2, a gente calcula o comprimento da circunferência por 2πr, certo ou não? 2 com 2 podemos cortar? Tchuc, tchuc. E aí nós vamos ficar que o ΔS é π vezes o raio. O π, vamos colocar 3,14. Como as alternativas estão distantes, se quiser colocar 3, você pode, tá? E o raio está no texto, 6.370 km. Fazendo essa continha, vocês vão chegar que o ΔS vale 20.001,8 km. Ah, peão, não podia colocar 20 mil? Pode sim, vamos pôr. Aproxima para 20 mil, olha lá. E agora a gente vai poder calcular quanto tempo demora essa viagem, né? Então, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Como eu quero o tempo, eu vou fazer um troca-troca entre velocidade e tempo. O tempo que está dividindo passa multiplicando a velocidade e a velocidade cai dividindo o tempo. Olha o troca-troca lá. Ó. Então, dessa forma, o ΔS vai ser a distância a ser percorrida que nós calculamos, que é de 20 mil km, e a velocidade está no texto, que vale 80 km por hora. Corta 2 zeros com 2 zeros, 200 por 8. A gente chega que esse tempo é aproximadamente 25 horas. Fechou? Isso dá a alternativa C. O 3. Situado na costa peruana, Chanquilo,
O mais antigo observatório das Américas é composto por 13 torres que se alinham de norte a sul ao longo de uma colina. Em 21 de dezembro, quando ocorre o solstício de verão no hemisfério sul, o Sol nasce à direita da primeira torre, a Torre Sul, na extrema direita dela, a partir de um ponto de observação definido, ou seja, um ponto fixo. À medida que os dias passam, a posição em que o Sol nasce se desloca entre as torres rumo à esquerda, rumo norte. Pode-se calcular o dia do ano, observando-se qual torre coincide com a posição do Sol ao amanhecer. Em 21 de junho, solstício de inverno no hemisfério sul, o Sol nasce à esquerda da última torre, na extrema esquerda, e à medida que os dias passam, vai se movendo rumo à direita, para reiniciar o ciclo no dezembro seguinte. Então ele fala que a hora que você fica nesse ponto fixo, se você ficar lá 6 meses olhando para aquilo lá, toda vez que você vê o Sol nascer, você vai ver ele no dia 21 de dezembro nascendo à direita da torre, da primeira torre à sua direita aqui. E aí, cada dia que vai passando, você vai ver que o Sol nasce em pontos, que esses pontos vão se deslocando no horizonte até chegar no dia 21 de junho, na torre esquerda. Sabendo que as torres de Chanquillo se posicionam ao longo de 300 metros nesse eixo norte-sul, a velocidade escalar média com a qual a posição do nascer do Sol se desloca através das torres é de aproximadamente... Olha lá, ó. Eu tenho 13 torres distribuídas aí. À direita nossa estaria a posição norte, a sul, à esquerda nossa posição norte, né? O Sol nasce no dia 21 de dezembro à direita da primeira torre da direita aqui, ó. E com o passar dos dias, o ponto ao qual o Sol nasce vai se deslocando para a esquerda. Então ele vai nascer entre a primeira e a segunda, de repente ele já vai estar nascendo lá na quinta torre. Aí passam-se mais uns dias, você vai observar lá, ela está nascendo lá na oitava torre, até que chega no dia 21 de junho e ela nasce à esquerda da primeira torre da esquerda. E a partir desse dia 21, agora a gente começa a ver, o Sol começa a nascer em pontos que vai se deslocando para a direita até chegar no 21 de dezembro seguinte, certo? Então percebam que de 21 de dezembro até 21 de junho são 6 meses, né? Metade do ano. Metade de 365 dias, ou seja, 182,5 dias. E a distância entre a primeira e a 13ª torre é de 300 metros. Para ver o ponto que o Sol nasce, com que velocidade esse ponto percorreu, a distância entre as 13 torres, a gente vai fazer velocidade média, é ΔS sobre ΔT. No caso aí, o ΔS que esse ponto percorre é de 300 metros entre as torres, durante metade de um ano, ou seja, 182,5 dias. Fazendo essa continha, nós vamos chegar que a velocidade média é de 1,64 metros por dia, que dá aproximadamente a alternativa B. Belezinha? Vamos pro quarto. Exercício. Olha lá. A Ju pratica aí corridas e consegue correr 5 km em meia hora, 30 minutos. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que ela está acostumada a correr, seu instrutor orientou que ela diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a prova. Então perceba que se ela vai diminuir em 40% é porque ela ainda vai manter 60%, certo? Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Então vamos lá, primeiro treino. Vamos calcular qual é a velocidade dela no treino? Velocidade é ΔT sobre ΔT. Ela percorre nos treinos 5 km durante meia hora. Dividir por meia é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então a gente vai chegar que a velocidade média que ela desenvolve é de 10 km por hora. Na corrida o instrutor pediu para que ela realizasse uma velocidade que seja de 40% menos do que ela realiza no treino. Ou seja, que ela mantenha 60% da velocidade do treino dela, que é de 10 km por hora. 60% é 60 por 100. Isso daí dá 0,6 vezes 10, que vai dar uma velocidade média de 6 km por hora, certo? Então, aplicando velocidade média ΔS sobre ΔT, como eu quero o tempo eu vou isolar, passar multiplicando, a velocidade cair dividindo. Olha o troca-troca de novo. O ΔS da corrida são 15 km, está no texto. E a velocidade média desenvolvida nós calculamos ali em cima, ó, vale 6. Portanto, 15 dividido por 6, a gente vai chegar aqui no intervalo de tempo é de 2,5 horas, o equivalente a 2 horas e 30 minutos, que dá a alternativa D. Fechou?